Bom, então falando do assunto constelação familiar, eu acho que hoje eu quero falar um pouco sobre a egrégora que o Bert Hellinger abriu em relação à verdade e como a constelação familiar nos ajuda a sairmos desse estado de culpar as outras pessoas, de sempre achar que o problema foi com alguém. Seja esse problema com os nossos pais, né? Porque a maior parte de nós temos problemas em relação ao que aconteceu com os nossos pais? Sim. Temos problemas em relação aos relacionamentos? Sim. Mas qual é a primeira atitude? Porque é só o que eu vejo, né? É o pouco que eu vejo, e por isso eu falo que o Bert Hellinger abriu uma forma de terapia que mostra a verdade, por isso que esta terapia, eu deixo muito bem claro, ela não é para todo mundo, gente. A constelação, ela não é uma terapia que você vem e que você vai, olha, você também coitadinho, vai continuar um coitadinho. Não é uma terapia para esse tipo de pessoa que ainda quer continuar nesse estado, né? Porque quando Jesus falou, levanta e anda, né? Que eu estava até conversando com o Luiz Mota sobre isso, e ele falou, né, essa frase, e realmente o Bert Hellinger, ele traz essa oportunidade de a gente levantar e andar com consciência, porque não é só levantar e andar xingando os outros, culpando os outros, e levantar e andar ainda murmurando em relação às outras pessoas, né? A constelação, ela dá a oportunidade de a gente enxergar o filme numa amplitude maior. Porque se a gente vê só um pedacinho do filme na nossa vida, né, da novela, se a gente vê um capítulo da novela, a gente vai se achar assim, a pessoa mais injustiçada do mundo, Deus está contra mim, os meus pais estão contra mim, a vida está contra mim, porque olha tudo o que aconteceu na minha vida, eu fui isso, fui aquilo, aconteceu aquilo, os outros fizeram, os outros. Gente, quem está nesse estado não tem condição de fazer constelação. É a mesma coisa uma pessoa que está num estado tão deplorável fisicamente que ela não vai ter condição de fazer uma cirurgia. O médico fala, primeiro vamos tratar essa pessoa e depois vamos fazer a cirurgia. Então tem que deixá-la num estado inteiro, né, pelo menos funcionando a maior parte das coisas, para que ela possa fazer uma cirurgia. A constelação é um estado cirúrgico, né? Não é um lugar, muita gente fala, eu fui fazer constelação com fulano e eu não gostei porque o fulano falou algo, foi agressivo comigo e nananã. Então, a constelação ela não é agressiva. O Bert Hellinger, ele é tão forte nas palavras e naquilo que quando a gente entra em contato com a essência, talvez ainda nós não tenhamos condição de entrar em contato com isso. Já vi pessoas que falaram, né, porque o Bert Hellinger vem ao Brasil, né, pelo menos de 2 em 2 anos, uma vez por ano, enfim. E quando ele vem, muita gente fala, eu não entendo ainda ele, né? Ou leem os livros, eu não compreendo. Então, mostrar isso não é mostrar que a pessoa não está pronta porque ela é menor, porque ela ainda... Não, é só dizer que talvez ainda não seja o momento de fazer constelação. Então eu gosto de falar isso porque quem ainda tem um movimento de culpar as outras pessoas, né, não tem condição de compreender o que é a constelação familiar, né? E é muito importante que quem vem fazer constelação esteja pronto. O que é estar pronto? Por isso que eu falo, quem vem fazer constelação comigo, eu prefiro que venha antes, conheça o trabalho, para que depois você realmente diga, olha, eu quero fazer ou eu não quero fazer, né? Eu já vi pessoas que vieram, né, porque a irmã pediu, porque o pai pediu, porque a mãe pediu, porque o namorado, a namorada, vieram meio arrastados. E pessoas, às vezes, que até nunca tinham estudado nada em relação à espiritualidade, mas que quando entraram no campo, né, falaram, nossa, eu acho isso aqui tão real, né, é tão amplo, é tão verdadeiro, que agora eu consigo entender. Então, gente, se dar a chance de entender, né, não é para todo mundo também. Então, muita gente não quer entender. Então, o que eu quero falar hoje da constelação é que quando uma pessoa ainda está num estado de vítima, o Bert Hellinger fala, não constele uma pessoa nesse estado. Uma pessoa que ainda se considera vítima, ou que os pais não fizeram o suficiente, ou que Deus está castigando ela, porque agora ela está passando um momento difícil, né? Se a pessoa tem essa postura, não faça uma constelação, porque ela vai dizer
que aquilo também não funcionou. Existem pessoas que são assassinos em série de terapias, né? Ela vai ao médico, ela mata o médico, porque aquele médico não é bom. Daí ela vai em outro médico, porque o cunhado indicou, ela foi no outro médico. Aquele médico também não é bom. Daí agora ela tem raiva do médico e do cunhado que falou, indicou o médico. Daí ela vai no centro de Umbanda. Lá também não é bom, porque fizeram tal coisa e agora ainda piorou. E daí ela vai em várias terapias, então são assassinos em série de terapia. Ninguém vai resolver o problema dela, né? E isso é interessante a gente ver como na espiritualidade o livre-arbítrio atua, né? Então o livre-arbítrio tem a ver com Deus, me ajuda, eu quero ver. Deus, me ajuda, eu tô pronto. Deus, me ajuda, onde eu tô, eu estou errando. Não são os outros, não é você, Deus, que está errando, nem meu anjo da guarda que não está fazendo nada, ou não é esse o caso, é onde eu estou errando. Então, a constelação parte desse princípio, aonde eu atraio determinada coisa para mim. Porque eu estou nessa situação. Simone, mas minha dificuldade financeira foi porque minha mulher me roubou, meu marido me roubou, ou então, puxa, meu chefe me mandou embora. E como a culpa não é minha, o negócio veio de fora, sabe? Eu tô doente, né? Da onde veio essa doença? Não fui eu, né? As crianças, sabe quando um bebê tá ali aprendendo a mexer os bracinhos e de repente ele mesmo bate no rosto dele? E ele fala assim, nossa, alguém me bateu, ele pensa, né? Ele não sabe que é a mãozinha dele que bateu mesmo no rosto dele, né? Ele ainda não conhece isso. Assim é quando a gente culpa os outros. Então, a atitude mais doentia que existe do ser humano é a gente falar que a culpa está lá no outro. Mas por que eu estou com esse outro? Por que eu atraí esse outro? Por que eu ainda preciso desse outro? Mas esse outro me faz tão mal, mas esse outro isso, mas esse outro aquilo, mas esse outro aquilo. O quanto eu me pareço com essa pessoa. Imagina, eu sou uma pessoa tão diferente dele. Porque a gente não se vê, a gente não se enxerga, né? Então, gente, existem formas e formas da gente se enxergar. A constelação, ela, por ser uma terapia que não vem da nossa mente, né? A gente vai abrir um campo onde a informação vem do campo espiritual, né? Ela não vem do nada, né? Da nossa mente que acha que aquele fulano é assim, aquele fulano é... Não, ela mostra realmente quem são as pessoas e mostra quais são as nossas ligações com a nossa família. Mas o que tem a ver os meus antepassados? Então tem gente que acha que ela está desconectada de tudo, né? Então, uma pessoa que não percebe que ela está conectada a tudo, ela não tem condição de perceber uma constelação. Então, quando a gente percebe que nós estamos conectados, todos estamos conectados, né? Mas por que neste momento eu me conectei com aquela pessoa? Porque eu ainda brigo, eu não me reconciliei com aquela outra pessoa. Eu vou esperar 5 encarnações para me reconciliar com alguém hoje? Que eu posso me reconciliar hoje, né? Então, o que eu sinto da constelação, com a experiência, né, que eu tenho nesses anos fazendo muita constelação, é que hoje nós podemos fazer muito por ontem, por aquelas coisas que nós ainda culpamos o outro. Ah, mas eu ainda culpo meu irmão, porque meu irmão isso, minha irmã aquilo, meu pai isso, meu pai aquilo. Eu vou esperar outras encarnações para eu voltar com os mesmos irmãos, com os mesmos pais, com os mesmos relacionamentos conflituosos, se eu posso compreender hoje. Simone, mas como eu vou me reconciliar com alguém que já morreu? Gente, dá pra gente ver quem já morreu. Não é ver no sentido, vai baixar um espírito na constelação? Não. Mas nós estamos conectados de alma, de pensamentos, por amor, por coração. E isso não precisa estar presente a pessoa. Ela pode estar presente num outro nível de dimensão. Nós estamos nessa dimensão terrena aqui, né? Mas a nossa alma não vive nessa dimensão. Até por isso a gente dorme, né? Porque a gente precisa se conectar. Metade da nossa vida precisa estar lá. A gente não está 100% aqui. E o lá que a gente não se lembra, que a gente sonha, que a gente não tem conexão,
através desse campo, a gente pode entender tudo isso, pode ter conexão com coisas que nós nem sabemos, que nós estamos brigados, sem reconciliação, que nós temos traumas. Então, não adianta culpar. Eu não tive dinheiro quando eu era criança, então agora eu gasto tudo que eu tenho. Ou eu não tive comida quando eu era criança, então agora eu estou obeso porque eu como demais. Os meus antepassados não tiveram dinheiro, os meus antepassados não tiveram comida, e assim eu hoje estou completamente desequilibrada, né? Fora de inglês, né? Como fala, sem balanço, sem equilíbrio. E se isso está acontecendo comigo, porque aconteceu com eles, isso vibra ainda na minha família. E o que será do meu filho, da minha filha, do meu sobrinho, da minha sobrinha? Então, quando nós conseguimos quebrar esses hábitos, sem culpar os antepassados também, porque o objetivo da constelação não é falar, o problema está lá, então eu vou culpar meu bisavô porque meu bisavô é isso. Não é isso, tá, gente? Então, ainda é um assunto novo, um assunto difícil de compreender, porém existem muitos livros do Bert Hellinger. O Bert Hellinger escreveu muitos livros. Quem lê em alemão tem muito mais, mas tem muitos em português. Eu acho que tem mais de 40 livros em português. Tem muita opção para leitura. E principalmente para conhecer esse trabalho, tem gente no mundo inteiro fazendo esse trabalho. E não é esse trabalho não é a salvação da humanidade, é importante dizer isso. Mas é um trabalho de consciência, é um trabalho forte de consciência, onde a gente pode revelar o que está acontecendo conosco na parte espiritual, né? Porque aqui a gente só vê 1% da realidade. Que tal a gente ampliar um pouco mais? Então esse é o trabalho de constelação e eu gosto de deixar isso claro, para que muita gente não fique iludido, não só comigo, mas com outros consteladores também dizendo, ai, fulano, Simone foi bravo comigo. Foi bravo com você? Uau! Né? Não é o fulano, não é o constelador nem o facilitador. A vida está te mostrando algo, né? Então a constelação, ela revela isso. E isso não é culpa nossa, porque também tem gente que vai falar, é culpa sua, que me falou uma verdade que doeu, magoei. Não, não é isso. O Bert Hellinger me magoou, né? Não é isso. Ai, Deus está me magoando. Não é isso, né? Então eu gostaria de deixar isso muito claro para que a gente saia dessa postura. Gente, essa postura é um mal para a humanidade, infelizmente, né? Então a constelação nos ajuda a revelar as verdades para que a gente possa levantar e realmente andar com consciência.